Saudações a todos. O assunto de hoje é patriotismo. Você aí se considera patriota? Eu me considero muito patriota e justamente por isso que eu não entro nessa onda de verde e amarelo em épocas determinadas como Copa do Mundo de futebol ou mesmo as Olimpíadas agora que estão acontecendo. Dessas Olimpíadas, a única coisa que eu acompanhei foi a abertura, que foi muito bonita por sinal. Mas eu não fico torcendo, não assisto um jogo sequer de nenhum esporte, porque para mim, a vitória que esses atletas conseguem são vitórias exclusivas deles. Muitos passaram por muita coisa até chegar lá, é um mérito pessoal. Muitas vezes o Brasil nem investe nesses atletas, mas aí quando ganham querem tirar a casquinha, né? Querem se encontrar com o presidente, querem fazer toda aquela demagogia bem típica da política brasileira. Na Roma Antiga, Otávio Augusto, o primeiro imperador romano, ele desenvolveu uma política chamada política do pão e circo. No que consistia essa política? Era uma forma de controlar a população e quando você dava alimento, na verdade você dava trigo para eles, daí seria o pão, e você dava o circo, você dava diversão, que eram longas festas em anfiteatros, botavam cristãos para brigar com leões, gladiadores para se matarem, coisa que entretia o pessoal da época. Então, uma população que está entretida e uma população que também está alimentada, ela não se voltaria para os problemas de Roma. Isso, infelizmente, é muito comum até hoje. No Brasil, então, toda essa junção de bolsas, algumas coisas que dão para os brasileiros, faz com que eles, infelizmente, aprendam a só pegar o peixe, não pescá-lo. É uma medida paliativa. Você pode dizer que mas a fome não espera. Claro, e é dever do Estado cumprir com essa obrigação e quando há uma família necessitada, ele está lá para dar suporte. O problema é quando essa ação se torna uma ação completamente eleitoreira, se torna uma ação que se vocês não votarem nesse mesmo partido, na próxima eleição vão retirar isso. Eu escutei demais isso. Então, quando você coloca, o Brasil está numa crise de aviação, solta um jogo da seleção brasileira de futebol que ninguém olha para isso. Esse é o Brasil que eu condeno, esse é o Brasil que eu sou acusado de ser antipatriota. Patriota deve ser meu vizinho aqui do lado que não para de gritar porque o Brasil está jogando sei lá em quê, e vai ficar super triste se o Brasil não ganhar uma medalha de ouro. Na verdade não é o Brasil, olha, até eu tenho esse vício, não é o Brasil que vai ganhar, é o rapaz lá que lutou a vida inteira para tentar conquistar isso para ele. O Brasil, o sentimento de que a medalha é nossa, não é. Eu trocaria todas essas medalhas de ouro que o Brasil ganhasse, eu trocaria a primeira posição no quadro de medalhas por hospitais decentes, por escolas decentes, e isso parece que o pessoal não enxerga. Por exemplo, Copa do Mundo. Vai ser, como o Romário falou, o maior roubo dos cofres públicos da história do Brasil, se brincar. Eu vou falar pela minha cidade. Natal vai sediar a Copa do Mundo de Futebol. Vamos construir um estádio chamado Arena das Dunas e esse estádio inicialmente estava previsto para custar 400 milhões de reais. O acordo foi fechado e esse estádio custará 1,3 bilhão de reais. O governo do estado vai pagar 9 milhões de reais mensais durante 9 anos e ainda mais alguns milhões por 3 anos depois para custear esse estádio. Gente, já imaginou o que é que um governo do estado como o Rio Grande do Norte, com 9 milhões de reais por mês, sobrando entre aspas, ele pode fazer pela educação, pela saúde, pelo transporte público, tudo isso? Então, é esse tipo de pensamento, não, vamos construir um estádio. Os anfiteatros romanos, é a mesma coisa. Vamos botar um monte de gente lá que na Copa não vai ter nem dinheiro para comprar essa entrada para assistir jogo de sei lá quem, Senegal contra Zamíbia ou coisa parecida. Então, cria-se uma fantasia ao redor dessa temática Copa do Mundo, temática de Olimpíadas, para que o brasileiro saia um pouco dessa realidade que o Brasil vive e não se preocupe com isso. Estão julgando agora o mensalão. Quem está acompanhando o julgamento do mensalão? Não, estamos acompanhando se a seleção brasileira de futebol perdeu para o México e ganhou prata. E infelizmente nosso sonho foi adiado por mais 4 anos. Sonho é o escambau. Meu sonho não é que o Brasil ganhe medalha de ouro das Olimpíadas. Meu sonho é que, sei lá, os brasileiros tenham condições de estudar numa escola pública de qualidade, chegue até o final do ensino médio e possa concorrer com um garoto que estudou a vida inteira numa escola particular num curso como medicina, o que hoje é impossível. Eu sei que parece até meio utópico, mas nunca vai mudar se a gente ficar sempre pensando que o sonho brasileiro é o sonho olímpico ou conseguimos uma das maiores vitórias trazer a Copa do Mundo para o Brasil.
Não tem condições, não tem cabimento esse tipo de coisa. Então, eu fui acusado de ser antipatriota porque eu não fico feliz com os brasileiros ganhando essas medalhas. Pelo contrário, eu fico feliz quando ontem eu cheguei em casa, fui olhar na internet as notícias e vi que o Brasil tinha perdido para o México. Eu torci para o Brasil perder para o México. Na verdade, coitado, a parte ruim são os jogadores que, por mérito próprio, poderiam ganhar essa medalha. Não tirando o mérito dos mexicanos, claro. Mas essa é a realidade. As pessoas se sentem felizes na sua casa assistindo televisão e torcendo para o Brasil, enquanto se o pai ficar doente, se o filho ficar doente, vai enfrentar uma fila no SUS, em hospitais caindo aos pedaços e fica por isso mesmo. Então, essa é o que eu chamo de política de pão e circo. Eu sou muito patriota e é por isso que eu sou extremamente contra esse tipo de política de se fazer a maior festa do mundo. Nas aberturas dos Jogos em Londres, houve um momento em que eles homenagearam a saúde pública do país, né, que, segundo a menina que estava lá narrando, era um orgulho para os britânicos falar de sua saúde pública. Eu imagino o que é que de público o Brasil poderia, nas aberturas dos nossos jogos, homenagear. Transporte, saúde, educação, segurança, alguma dessas coisas dá para homenagear, não tem como. Mas as festas no meio da rua, eu vi, na época que o Natal conseguiu sediar a Copa, eu vi que as pessoas foram às ruas, foram às praias, prefeito, tome fogos, tudo isso por uma coisa que não vai influenciar em muita coisa na vida do brasileiro ou do natalense. Tá? Vão construir um estádio de 1,3 bilhões, vão ajeitar um pouco a área ao redor e os hospitais vão continuar lascados, a educação vai continuar, somos um dos últimos do país em nível de educação e tudo isso é extremamente triste, é desesperançoso. Mas nós temos que ter esperança, né? Temos que ter esperança e eu acredito que na lei de Murphy, conhece a lei de Murphy? A lei de Murphy diz que tudo que pode dar errado vai dar errado da melhor forma possível. É essa lei que eu espero para a Copa do Mundo do Brasil 2014 e para as Olimpíadas. Que tudo dê errado da melhor, ou melhor, da pior forma possível. Tudo. Que estádios não fiquem prontos, se possível que Natal nem cedia a Copa do Mundo, que seja o maior fiasco, caso aconteça, seja o maior fiasco de todos os tempos. Tudo isso faz o pessoal pensar que eu não sou patriota. E é justamente o contrário. É isso que as pessoas não conseguem enxergar. Eu tenho esse pensamento porque eu sou patriota. Porque eu acho que retirando o circo da população é a única forma da população abrir os olhos e tentar se revoltar contra as condições de saúde, de moradia, de educação. Talvez seja a única forma. É justamente a falta dessa educação que faz o pessoal pular as mil maravilhas e as meninas pintarem a unha de verde e amarelo e fingir ser patriota apenas quando lhe convém, quando o Brasil está jogando. Inclusive na Copa do Mundo, quando basta o Brasil sair, que todo mundo já adota uma seleção para torcer. Que patriotismo é esse? Ah, vou torcer para Portugal. Ah, eu vou torcer para Itália. Vou torcer para Espanha. Então isso é a maior prova de que não existe um patriotismo verdadeiro. Patriotismo é lembrar nossos heróis. Patriotismo é tentar fazer uma história menos falsificada por doutrinações ideológicas. É tentar mostrar vários lados de uma mesma moeda. Isso é patriotismo. É o respeito e o compromisso com a história desse país. Com todos aqueles que não entraram na lista dos 100 maiores brasileiros de todos os tempos do SBT e que são pessoas que fizeram muito mais do que Luan Santana, do que Joelma do Calypso, do que Tiririca, enfim, vocês já viram essa lista dos maiores brasileiros de todos os tempos. Então, fica aqui o meu recado. Eu sou um brasileiro com muito orgulho de ser brasileiro, não pelo Brasil atual, e sim pela história que o Brasil tem, e que tudo dê errado para a Copa do Mundo do Brasil, que tudo dê errado nas Olimpíadas Brasileiras. Esse é a minha forma de dizer que eu sou patriota e me importo um pouco com o meu país. Até logo, desculpa o desabafo, mas eu tinha que fazer e o vizinho continua gritando: vai Brasil, vai Giba, vai não sei quem. Então, fico por aqui. Feliz Dia dos Pais a todos, que são pais, e até a próxima.